Olá, meu nome é Michele Cardoso. Nós estamos aqui com mais um quadro do Autismo em Foco e hoje nós vamos falar sobre inclusão escolar, né? A inclusão escolar, ela vai além de matricularmos nosso filho numa escola. Eu falo isso porque também sou mãe atípica, né? Mas tem o monitoramento, o acolhimento, a montagem do currículo adaptado dessa criança. Além de tudo, as devolutivas bimestrais, juntamente com a equipe multidisciplinar que acompanha essa criança. A importância de estar alinhado é fundamental para o desenvolvimento dessa criança que está todo adaptado. Por isso, eu sempre digo, inclusão escolar vai além de matricular. Ela precisa ser estabelecida e cheia de metas, ajudando essa criança a desenvolver em suas habilidades no ambiente escolar e educacional. Esse é mais um quadro do Autismo em Foco. Meu nome é Michele Cardoso. Nos sigam nas redes sociais, @Clínica Existir, CBA e @Clínica Existir Primavera. E o programa Saúde em Dia com Paula Caminha está com duas convidadas muito especiais, elas que possuem um quadro semanal aqui no nosso programa, sempre falando sobre o autismo, sobre o direito, né, para a área da saúde, diagnóstico jurídico. Então, assim, ambas estão sempre aqui participando, mas hoje o bate-papo está diferente. A doutora Michele falou um pouco atrás no quadro sobre o autismo na fase adulta e na adolescência. E a doutora Ana Isabel, né, ela que é advogada, muito inteligente, especialista na área da saúde, foi diagnosticada aos 29 anos de idade. Isso abriu uma discussão aqui, a gente veio trazer para vocês, né, doutora Michele? Isso mesmo. É um prazer estar aqui com você e te conhecer, Ana. E eu queria entender um pouquinho como que foi para você descobrir esse diagnóstico com 29 anos. Bom, eu falo que assim, para mim foi libertador quando eu descobri o diagnóstico. Muitas coisas fizeram sentido, passaram a ser explicadas ali na minha cabeça. Quando eu descobri, eu fui atrás justamente porque sempre tinha um quadro de ansiedade, e aí ia nos médicos, e a ansiedade generalizada, e ficava por isso. Mas eu não me dei por conformada. Eu falei, alguma coisa não está ok. E foi quando eu fui atrás, e aí encontrei o meu psiquiatra, a minha psicóloga, que me atendem hoje, né? E eles começaram ali a fazer exames e levantar hipóteses diagnósticas. Então eles falaram, olha, a gente tem uma hipótese, mas vamos fazer alguns exames, vamos ver. E realmente, quando veio, já suspeitava do TDAH, que é uma das CIDs que deu, já suspeitava. Mas fui pega assim um pouco de surpresa com o autismo. Eu confesso que quando deu o autismo eu falei, uau, também. Sim. Porque a gente não, apesar de estar sendo algo muito falado, eu não tinha o conhecimento ainda e entendia a questão. Suporte 1, suporte 2, suporte 3. 3. Então, como assim? Como eu sou autista e eu consigo me relacionar e fazer as coisas tão bem, o que acontece? E foi quando a psicóloga sentou comigo, começou a me explicar. E quando ela começou a explicar, me veio, uau, realmente, não, é isso. Eu faço, mas eu tenho dificuldade, eu não mostro para as pessoas. É isso mesmo. Mas eu tenho ali aquela aflição, dá aquela tremedeira, mas eu não mostro, eu tento manter. E aí, onde ela me explicou o masking também, enfim. Então, para mim, eu considero que o diagnóstico foi algo libertador. É exatamente isso que eu digo para os pais, né? Quando eu estou fazendo a avaliação e dando a devolutiva. Quando nós contamos, né? Eu sou mãe atípica também. Meu filho tem diagnóstico desde os 3 anos. E nós contamos para ele quando ele estava com 5, já tinha um entendimento maior, né? E é libertador quando você conta para a criança e a criança consegue entender o porquê que ele está tendo aquelas limitações, né? E ele mesmo procura, né, tentar se entender para conseguir estar naquele meio que ele precisa estar, porque não tem como a gente isolar, né, e isolar o nosso filho. Mas eu fico muito feliz em te conhecer.
Também, porque eu falo assim, é tão atípico, né? A gente fala tanto de autismo, a gente sempre imagina crianças, né? Mas as crianças autistas vão virar adultos, né? E é curioso a gente ver uma autista como você, né? Que é diagnosticada, mas que vive uma vida normal, né? Tem várias habilidades. E isso nos abre, sim, uma possibilidade, né, Michele? Porque, e abre uma esperança também para os pais que estão nos acompanhando. Isso mesmo. Acontece que a intervenção precoce é extremamente importante, né? Com toda a sabedoria que a sua mãe e seu pai teve, que te ajudou a formar o ser humano que você é hoje, mas nós sabemos que nem todos os pais são assim, né? Por isso a importância da intervenção precoce, de estar fazendo o acompanhamento correto com a equipe multidisciplinar, para ter, né, e dar um conforto melhor para essa criança que vai crescer, vai virar um adolescente e vai virar um adulto, né? A gente não tem para onde correr. Então, a importância da rede de apoio está ali juntamente com o crescimento, né, dessa criança no desenvolvimento. Até porque, doutora Michele, as pessoas olham, né? Quem me acompanha nas redes sociais, geralmente quando eu falo do tema autista, mandam várias mensagens. Não acredito, você é autista, não parece. Sim. Suporte 1 é um nível. Eu costumo Sim. dizer assim, é que vocês não veem as dificuldades. As limitações, né? Isso, a gente não passa ali, né, as dificuldades. Porque você aprende, na vida adulta, você tem que encarar as coisas, então você olha e eu vejo, eu falo, eu tenho que encarar, eu tenho que passar por isso. Mas sim, tem suas dificuldades, tem medo, tem choro, às vezes tem ali uma crise de ansiedade Exato. mesmo. Então, ser autista, mesmo na vida adulta, ele traz sim as suas consequências ali e que você precisa da rede de apoio. Você precisa de pessoas ajudando. Então, eu tive meus pais quando eu era mais nova, apesar deles não saberem, né, que eu era autista, mas eles sempre tiveram ali muita sabedoria para lidar comigo, muita sabedoria para lidar com a minha irmã também. Falo isso, que foi uma sabedoria divina, veio de Deus mesmo toda essa sabedoria. Mas hoje, além deles, eu tenho uma rede de apoio. Então, eu tenho um psiquiatra que me acompanha, eu tenho uma psicóloga que me acompanha. São muitos adultos aí que estão sendo diagnosticados Exatamente. autistas e estão inseridos em todas as profissões, em todos os lugares, estão exercendo o seu trabalho muito bem, estão vivendo, mas estão vivendo dentro dessa realidade em que nós temos as dificuldades e a gente vai tentando lidar sozinhos. Então, sem É muito apoio, mais sem difícil. pessoas, exatamente, o que é muito mais difícil. Então, ter todo ali, tanto um centro, né, voltado para pessoas autistas que possa auxiliar, como ter pessoas que se especializam, estudam e sabem, podem diagnosticar, isso é fantástico. Sim. É fantástico. E a importância da gente falar disso. Sensacional. Tá vendo aí, né, gente? Essas meninas, a doutora Michele, né, que sempre traz aqui temas importantes acerca do autismo, doutora Ana Isabel, muito expert e referência na área do direito médico, sempre trazendo também informações para vocês que nos acompanham. E essa foi a história da doutora Ana Isabel, que foi compartilhada com vocês aqui nessa manhã, e a visão também profissional acerca do caso da doutora Michele Cardoso. Olá, sou a doutora Monique Procópio, estou aqui hoje com mais um quadro Sorriso em Dia e hoje eu venho falar para vocês sobre os implantes dentários. Para quem que é indicado fazer implantes dentários? É indicado para quem tem a perca de um ou mais dentes, tem ausência de algum dente e a gente faz os implantes dentários. Eu estou aqui para mostrar para vocês um modelo no manequim, como que é feito os implantes dentários. Primeiramente, a gente tira um raio-x da região onde perdeu o dente, vê como que está esse osso, se esse osso está saudável, tem osso para poder colocar o implante. E aí a gente faz a instalação desse implante. Quando coloca o implante, a gente tem que aguardar um período de 3 meses, que é o período de osso-integração desse implante com o osso. Então, colocamos o implante e aguardamos 3 meses. Depois desses 3 meses, o paciente volta até aqui a clínica, a gente molda para fazer a coroa de porcelana, o dente fixo. E isso volta o paciente ter a mastigação, o conforto, e o implante ele é um implante fixo, ele não sai mais. Então, se você tem ausência de um ou mais dentes, é indicado estar fazendo os implantes dentários. Estou aqui com o manequim
para vocês verem, aqui, por exemplo, temos 3 dentes de um lado e um dente do outro. E aqui tem a ausência de um dente. Colocamos o implante dentário aqui nessa região. Quando a gente coloca o implante, que aguardamos o período de 3 meses. E depois vem o dente que vai ser fixado, né? Aqui é o pedacinho do implante com a coroa aqui de porcelana que vai ser fixado nessa região onde tem a perca de dente. Ó. Então, olha lá. Aí depois vem o dente fixado ali na região onde foi perdido o dente. E esse é mais um quadro Sorriso em Dia com a doutora Monique Procópio. Te aguardo próximo sábado. Não tem como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens. Não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Haval H6 GT, sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos. Somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. No Colégio ICL. O futuro começa agora. Aqui, nossos alunos vivenciam uma educação transformadora em uma estrutura moderna e acolhedora, com tudo o que precisam para crescer e se destacar no mundo. São 8 laboratórios completos onde a curiosidade ganha forma e o aprendizado acontece na prática. Nosso programa bilingue vai além das palavras, formando cidadãos prontos para o mundo. E não para por aí.
Trabalhamos o desenvolvimento socioemocional e humano com aulas que incluem até meditação, para que cada aluno desenvolva empatia, autonomia e pensamento crítico. No Colégio ICL, combinamos as melhores práticas internacionais com metodologias ativas e inovadoras para preparar nossos alunos para os desafios do amanhã. Agende uma visita e venha conhecer tudo isso de perto. Com sede em Cuiabá, a Oncolog é uma moderna e completa clínica para prevenção e tratamento de câncer. Com uma qualidade técnica e conhecimento de ponta de nossa equipe, fez com que recebemos o selo de qualidade da ONA, que melhora os processos e dá segurança no tratamento de nossos pacientes. A mais alta tecnologia para cuidar bem das pessoas. Essa é a oncologia do futuro. Bom dia, eu sou Alexandre Demarque, sou endocrinologista infantil e hoje eu estou aqui no quadro Dica do Especialista. E hoje nós vamos falar sobre a deficiência da vitamina D. É uma nova epidemia, tem aumentado os casos de deficiência de vitamina D e quais são as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque houve uma atualização em relação à suplementação de vitamina D para crianças e adolescentes. Antes, a gente fazia a suplementação de vitamina D de forma obrigatória para todas as crianças até os 2 anos de idade. E depois não tinha mais essa recomendação. E recentemente, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que seja feita a suplementação até os 18 anos. Claro que nós vamos fazer a consulta, nós vamos dosar a vitamina D e vai ver a real indicação e a individualização para cada paciente. Então, o primeiro ponto, nós devemos entender que a vitamina D ela é absorvida principalmente através dos raios ultravioletas, através do sol em contato com a pele. Então, por que está tendo esse tanto de crianças e adolescentes com vitaminas D mais baixas? São crianças que ficam dentro de casa, já não têm uma exposição solar adequada, então essas crianças com sedentarismo, então essas crianças são fatores de risco. Sem falar de crianças que às vezes têm doenças crônicas ou doenças de peles que não podem estar expostas ao sol, ou crianças com obesidade que necessita ter a dosagem da vitamina D num valor superior a 30. Então, são alguns fatores de risco que, na consulta, nós devemos levar em consideração. E qual a influência da vitamina D, principalmente no sistema imunológico e também no crescimento, porque a vitamina D ela vai influenciar e vai ter um impacto direto na saúde do osso, por conta da absorção de cálcio, da absorção de fósforo, isso faz parte da formação do osso, ou seja, de um osso saudável, e isso vai ter influência também no crescimento. Então, a falta de vitamina D pode impactar de uma forma negativa no crescimento. E em relação ao sistema imunológico, ela participa também do sistema imune das crianças. Então, às vezes, pode ser crianças que vai ter mais infecções de via aérea superiores, dentre outras doenças alérgicas e respiratórias. Então, essa foi a dica do especialista de hoje. O mais importante é ter uma exposição solar adequada, não precisa ficar torrando no sol também.
A gente mora numa região do Brasil que é bastante quente. Então, o recomendado é tomar sol antes das 10 da manhã, talvez até bem antes disso, porque às 10 o sol já está bem quente, e depois às 16. E fazer consultas regulares com o pediatra e ver a necessidade de fazer a suplementação e às vezes até o tratamento da deficiência da vitamina D. O meu Instagram é dralexandre.endoped e nos vemos no próximo sábado. Esse é mais um quadro Direito e Saúde. Sou Jaqueline Larreia, sou advogada. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tratamento do transtorno do espectro autista pelo plano de saúde. Esse é um assunto bastante interessante socialmente hoje, porque nós temos uma crescente no número de diagnósticos de portadores de TEA. E aí o plano de saúde se viu no imbróglio. Os custos se alavancaram em uma faixa etária que antigamente não tinha custos para o plano de saúde, era muito baixa a assistência para essa faixa etária mais jovem, na fase da criança, da pequena infância, né, da primeira infância. Então, os planos de saúde se viram numa situação onde buscaram cercear de todas as formas o acesso e a continuidade e o tratamento que era prescrito pelo médico. Primeiro ponto nesse aspecto: o que for prescrito pelo médico e defendido tecnicamente de acordo com evidências da medicina deve ser custeado pela operadora. Outro ponto interessante aqui é que, em virtude do muito acesso aos tratamentos de TEA, algumas operadoras têm criado recursos próprios, os próprios serviços de tratamento de TEA. Esses serviços de tratamento de TEA, eles estão à disposição, são de alta qualidade, só que a gente aqui passa por uma situação bastante delicada, porque o portador de TEA, ele tem uma dificuldade de mudança de ambiente. A nova ambientação dele é demorada, é custosa e às vezes até um pouco traumática para a criança. Então, a continuidade do tratamento no ambiente onde ele começou, para ele muitas vezes é crucial para o sucesso do próprio tratamento. Então, muitas vezes a operadora quer migrar, quer tirar o beneficiário do local onde ele vem sendo tratado para passar para o recurso próprio, e isso causa todo um desconforto e uma instabilidade para a família, para o próprio beneficiário, para a própria criança em atendimento. Nesses casos, é importante verificar a necessidade dessa manutenção, que ela eventualmente seja defendida em relatório médico e buscar o Poder Judiciário para isso. Um outro detalhe que a gente tem uma decisão recente do STJ é com relação a terapias alternativas para tratamento do TEA, como, por exemplo, a ecoterapia, a musicoterapia. Essas terapias estão sendo deferidas em juízo como de custeio obrigatório pelas operadoras de plano de saúde. Então, é importante aí que as famílias estejam conscientes dos seus direitos e que essas crianças sejam muito bem assistidas, porque é muito importante nesse momento da primeira infância que elas sejam de fato tratadas para que na vida adulta consigam aí ter condições melhores de socialização. Era isso que a gente tinha a contribuir sobre o tema. Até a próxima. Está começando mais um Na Medida Certa com a doutora Nádia Lauro. Você sabia que a forma como você come influencia diretamente na sua fome, saciedade e percepção daquilo que você está comendo? A forma como você se alimenta influencia diretamente na sua digestão, percepção e até no seu controle emocional. Comer devagar vai ajudar você a prestar mais atenção na sua saciedade, na sua fome. Essa percepção de fome e saciedade é chamada de interocepção. Algumas práticas simples, como deixar os talheres de lado enquanto come, são fundamentais para ajudar nesse processo. Comer com atenção é um ato de cuidado com o próprio corpo e com a sua mente. Esse foi mais um Na Medida Certa com a doutora Nádia Lauro. Me siga nas redes sociais. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Josenete Molina, mais uma vez aqui no Saúde Contábil, trazendo dicas para vocês, profissional da saúde. Você médico, dentista, que já é empresário, tem CNPJ, já fatura alto,
você está pagando seus impostos corretamente? Se você já tem CNPJ, é optante do Simples Nacional, tem que se atentar se o seu contador está calculando de forma correta o fator R. O que seria o fator R? Fator R, quando você tem folha de pagamento até 28% do valor do faturamento, a sua alíquota cai de inicial, tá? De 15 e pouquinho para 6%. Olha a diferença na alíquota e a diferença que isso daria para você pagar. Então, fiquem atentos, fiquem ligados. Qualquer dúvida, só me chamar. Bom dia, seja bem-vindo a mais um Saúde Legal. Eu sou Breno Alegria, advogado atuante em Direito Médico e Direito da Saúde. O tema de hoje é muito sensível e ele diz respeito a como profissionais, principalmente profissionais do sexo masculino, podem se resguardar de acusações injustas relacionadas a assédio sexual de pacientes. Quais são as medidas recomendadas para um profissional para se resguardar de uma acusação de assédio sexual contra pacientes? Primeiro, oportunize e até recomende que a sua paciente traga sempre um acompanhante para as consultas e para a realização de procedimentos que permitam a participação de um acompanhante. Tenha sempre uma testemunha técnica, que é alguém da sua equipe, uma enfermeira, uma secretária, alguém da sua equipe acompanhando o procedimento, de forma que exista da sua parte esse cuidado e possibilite que você possa fazer o procedimento ou a consulta de maneira mais segura com essa testemunha técnica. Em terceiro, utilize sempre luvas ao tocar o corpo da sua paciente, utilize linguagem técnica para explicar o procedimento que vai ser realizado, vai explicar a terapêutica, a técnica utilizada e evite ficar sozinho com a paciente em ambientes fechados. É muito importante que sempre tenha uma testemunha, que sempre tenha um acompanhante para permitir a lisura da sua atuação como profissional. Por fim, evite ainda contato íntimo com essa paciente, contato afetivo com essa paciente fora do ambiente hospitalar, do ambiente clínico. E também cuidado com as redes sociais, porque muitas vezes comentários ou troca de mensagens carinhosas, de mensagens afetuosas, pode dar aso a uma interpretação equivocada de que esse profissional possui intenções divergentes daquelas terapêuticas inicialmente contratadas. Então, é importante que o profissional tenha cuidado, se resguarde, traga testemunhas, acompanhantes da paciente, evite manter contato isolado com essa paciente em ambientes fechados e se preocupe com redes sociais e trocas de mensagens para evitar que haja qualquer tipo de interpretação que não seja a profissional adequada. Se você quiser continuar tendo acesso a mais dicas de direito e saúde, assista ao nosso programa todos os sábados. Siga-nos na rede social. O Instagram é @brenoalegria_advocacia. Um abraço e até a próxima. Semana passada a gente viu o que acontece quando o médico aceita plantão só na base da conversa e depois leva o famoso calote. Hoje eu vou te mostrar o que não pode faltar no seu contrato antes de pisar num plantão. Então vamos lá, papel e caneta na mão. Esse é o nosso diagnóstico jurídico e eu sou Ana Isabel. Você sabia que muitos médicos assinam contrato sem nem ler? E o pior, às vezes nem recebem uma cópia. Resultado, não sabem quando vão receber, nem o que podem cobrar se algo der errado. Mas existem 3 cláusulas que funcionam como colete à prova de calote. Vem comigo. Cláusula de prazo de pagamento. O contrato precisa dizer quando você vai receber. Nada de assim que der. O certo é até 5, 10 ou 15 dias úteis. Com data clara, multa por atraso. Se atrasou, tem que pagar. Multa, é claro. É isso que pressiona a empresa a cumprir. Sem multa, atraso vira hábito. E condições de rescisão. Como você sai do plantão se quiser parar? Tem aviso prévio? Tem penalidade? Isso precisa estar escrito. Se o contrato não tem isso, é sinal de alerta. Pode estar te protegendo só no papel
ou protegendo só o outro lado? Você é médico, lida com risco todo dia, só não precisa correr risco jurídico por falta de orientação. Antes de aceitar o plantão, leia e, se não entender o contrato, peça ajuda. Isso é autocuidado profissional. No próximo Diagnóstico Jurídico, a gente vai falar sobre como cobrar plantão não pago, sem se queimar com ninguém e com base legal. Porque defender sua carreira também é ato médico. Eu sou Ana Isabel, me siga nas redes sociais para saber mais e, é claro, te vejo no próximo episódio. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Clínica multidisciplinar Existir, existindo para desenvolver. GWM, bem-vindos, somos a GWM.